Estamos de volta aqui para o nosso segundo bloco de conversa, aonde estamos tratando a importância da mediação nos conflitos familiares. Vou passar a palavra para a doutora Estefânia. Fique à vontade. Obrigada, doutora. Doutora Beatriz, complementando, né, o que a gente já havia falado nas relações de família no bloco anterior, explica pra gente, conta um pouquinho pra gente, ou não sei o que a senhora trouxe aí, que o livro já está aberto, pelo que eu estou visualizando aqui. Como que funciona, né, quando há separação entre os pais? Como ficam os filhos? É doloroso isso? É sofrido para os filhos? Como fica a cabeça aí, né, desses filhos? Doutora, muito obrigada, porque eu acho que como mediadora isso é um ponto extremamente importante para a gente pensar, né? E aí quando eu trabalho muito com essa área de mediação familiar, eu trago aqui uma autora que chama Verônica da Mota César Ferreira. Ela tem essa obra Família, Separação e Mediação, e eu me lembrei que ela tem um poema que mostra exatamente essa dor e esse sofrimento das pessoas envolvidas nesse conflito, né? Então ela fala assim, me permitam a liberdade de ler aqui, né? Casais se separam, pais e filhos são para sempre. É exatamente o que a senhora falou, né? Então vamos lá. É possível que eu já não te queira mais, como você a mim. Não é o que importa. Dá dor e dói, mas a dor se suporta. Nem que seja preciso analgesiar. É possível que apenas um de nós não queira ao outro, e isso ainda é um pouco mais triste. Deixando num dos dois a frustração, no outro um fogo fato de alívio. Pelo desmoronar do duplo sonho. O que não é possível é que nos acusemos, que nos apontemos dedo em riste, que nos fulminemos com o olhar, eu digo da briga, né? Esquecendo tudo o que de bom já houve. O que não é possível é que nos destruamos, a nós, que em outros tempos nos amamos. E qual a si para ver o outro morto? Desmerecendo os braços que um dia foram um porto, jogando pelo ar tudo o que construímos. E construímos mais que sonhos nessa estrada. Transportamos amor por esses trilhos, deixamos marcas por onde passamos, e a mais viva delas são os nossos filhos, que continuarão nossos vida toda, precisando de nós em cada idade, como seu norte e bússola rumo à felicidade, sua rosa dos ventos, o seu cais. Seremos pai e mãe por todo sempre, mesmo entrando para o rol dos ex-casais. Isso nada nos tirará, nem mesmo a morte, relação eterna e sem corte, e que a nossos filhos só beneficiará. Se fomos meio de procriação, que na criação sejamos timoneiros, guiando com firmeza a quatro mãos o barco da vida de nossos herdeiros, e até que sós o possam conduzir. E para sempre, em evento, idade ou estado, possamos nós, ainda que ex-casal, enquanto pais, andarmos lado a lado. Eu acho isso de uma beleza que eu trago para a nossa conversa hoje, porque é disso que a mediação tem que tratar. É dessa escuta, desses envolvimentos, desses rompimentos, desses sofrimentos e dessas dores, que não é a terapia só que vai ajudar e que não está excluída como uma ferramenta, mas que a mediação pode compor através dessas escutas ativas de um relacionamento empático, né, Carlos? Exatamente. E traga essa experiência aí para nós, do que você tem visto na sua Câmara, e essa resolutividade aqui. Não sei... Professor, desculpa. Mas é para dizer o seguinte, esse poema, ele nos traz a sensibilidade realmente à flor da pele. E aí está muito claro que nós não precisamos transformar o conflito em confronto. Nós não precisamos fazer de um conflito uma guerra,
uma inimizade, gerar uma tragédia. O ambiente desta sensibilidade, da construção de pontes e não de muros, né? Muito bem dito também na mediação, é exatamente para dizer que as relações continuam e que todo mundo, sem exceção, quer ser feliz. Não tem ninguém buscando infelicidade. E há uma forma de se assentar, de buscar uma solução, de buscar uma orientação, de buscar a escuta ativa, que nós tanto falamos no processo da mediação. O que é o significado da escuta ativa, como o próprio, né, etimologia da palavra? Escutar ativamente. É só escutar com os olhos? Também. É escutar com ouvidos? Também. Mas mais do que isso, é escutar com a sensibilidade. É escutar com o coração. É escutar com a alma. É compreender a dor do outro. É você compreender as necessidades que o outro está te trazendo daquele conflito dele. E mais do que nunca, respeitar isso. Não subestimar. Porque às vezes nós temos uma escuta julgadora, né? Sim. Falando, não acredito que a pessoa está sofrendo por causa disso. Que bobagem. Sim. Vamos sair, vamos para o boteco, vamos tomar uma cerveja. Falta de empatia. Então, isto acontece, às vezes até de uma forma inconsciente. Não que a pessoa queira Sim. atrapalhar ou dar uma, né? Mas o profissional da mediação, o advogado colaborativo, é importante que ele tenha essa disponibilidade para fazer essa escuta ativa. A escuta ativa, inclusive, é na atenção que você dá para a pessoa. Não é mexendo em telefone, não é fazendo anotações, não é preocupado com o computador, não é com o som dentro da sala. E é o que mais vem acontecendo ultimamente. E a impaciência? Isso. Toda e a hora no relógio. impaciência que as Já tá pessoas acabando. têm. Exatamente. Pô, essa pessoa trouxe um problema, cara, não acaba, tá parecendo... E às vezes o Então- que a pessoa, ela precisa naquele momento é de uma atenção. Ser escutada. Esvaziar. Se esvaziar. E no mais a mais, a sua fala, ou então só a sua escuta, vai fazer essa pessoa se ouvir, que ela Sim. também está querendo se ouvir. As minhas aflições, as minhas angústias, os meus julgamentos, Sim. etc. Né? Recentemente, eu vou dar um pequeno exemplo aqui para ilustrar isso. Nós recebemos um caso grave de um relacionamento em que o marido publicava o vídeo íntimos com a esposa. E ela descobriu assim, e chegou lá muito nervosa e apreensiva, e já tinha contado para a família toda, estava assim no auge do desespero, falando até em autoextermínio, né? Assim, de tão grave é. E nós também temos que ter a capacidade de saber, opa, isso não é aqui. Isso tem que encaminhar para um acompanhamento médico, psicológico, um psiquiatra, etc. Tem que estabilizar, Sim. né? Mas até essas orientações que nós damos com relação a encaminhamento, ele faz parte desse processo da escutativa. Porque o escutar, e por isso que nós temos um cuidado muito grande, nós só agendamos na Câmara 2 horários pela manhã e 2 horários pela tarde. Nossa. Ainda que, em alguns momentos, nós perdemos o horário. Sim. Mas quando a pessoa chega lá, é 1h, 1h30 para ouvir aquela primeira anamnese que nós Sim. chamamos do conflito. Nós Anamnese tivemos sessões de 3 horas lá em de Carlos. 3 horas, né? E a Bia lembra de um outro caso lá muito emblemático em que começou às 16 horas e o termo do acordo de divórcio foi assinado à meia-noite. Nós pedimos até pizza e no dia seguinte a mulher falou assim: eu não concordo com o divórcio porque o advogado não deixou falar por mim. Nossa, que Então, situação. imaginam vocês o que é uma sessão que extrapola... Por quê? Fala assim, olha, teoricamente falando, a sessão de mediação não é aconselhável que se passe de 1h30, 2 horas para não ficar desgastante, Sim. cansativo. Tecnicamente é isso. Só que quando você entra no processo e que a coisa está fluindo tão bem e que as partes falam, não, eu gostaria de resolver isso de uma vez aqui, eu estou bem, os advogados concordaram, estamos bem, vamos construir aqui o acordo. E fomos nessa pilha. Mas tanto foi improdutivo que no dia seguinte desfez o negócio.
Então, todos... Porque faltou ela falar. Ela não Olha falou. aí a escuta ativa. É. Né? Porque na fala, toda vez, e é interessante, aí entra o papel dos nossos colegas advogados com o sentimento de ser o auxiliar técnico, e ali ele não está na justiça pública, e ainda assim o mediador sempre o adverte: doutor, por gentileza, o senhor vai assessorar tecnicamente seu cliente. O senhor não precisa falar por ela, deixa a pessoa falar, ok. Não pode deixar, porque aqui eu estou representando a minha cliente, eu que quero falar, esse interesse eu sei. Então, não deixa falar. Mas muito atrelado ao comportamento na justiça pública, Sim. porque lá o cliente não fala, o advogado que representa. Então, também para dizer que nesses momentos, nós, atuando enquanto mediador, temos que ter essa sensibilidade, inclusive, de suspender a sessão. Se não suspender, remarcar. Ou então, chamar os advogados à parte e orientá-los, que aquilo pode estar causando ali uma confusão. Nós tínhamos comentado anteriormente e eu reforço essa linha. As pessoas que nos procuram, o cliente de vocês, que procuram vocês, o que ele quer? Ele quer resolver o problema dele, o conflito dele, a demanda dele. Ele não quer saber se é conciliação, se é negociação, se é mediação, se é arbitragem, se é processo judicial. Ele quer uma solução. Por isso que o advogado tem esse poder na mão de orientar da melhor forma possível o seu cliente. Fala: olha, eu tenho aqui uma forma mais amena, mais célere, mais humanizada, mais inteligente da gente resolver esse conflito. Né? Por isso que essa análise feita da demanda do conflito, ela é fundamental. Porque percebe que um divórcio, ele não é simplesmente um divórcio. Ele diz respeito ao menor, ele diz respeito a patrimônio, Sim. ele diz respeito à dívida, ele diz respeito a um sentimento, se tiver traição, outros danos. Então, ele é multifuncional ali multiconflitante, melhor dizendo, né? E ele tem que ter uma atenção artesanal para ser tratado caso a caso. Inclusive, onde está o cerne da questão, do ponto mais grave e que precisa de ter uma intervenção mais cirúrgica, né? E essa percepção do profissional, ele passa por essa capacidade que nós chamamos de multidisciplinar, e por isso conhecer o ser humano, por isso conhecer o comportamento, por isso conhecer da neurociência, por isso conhecer da psicologia, da antropologia, da sociologia e do direito, né? Porque tudo isso diz relacionado a comportamento. Comportamento humano, ele é muito interessante. Nós somos 4 aqui, cada um tem um sentimento, uma ideia, uma forma de pensar, faz menção a um conflito, a um problema, tem uma forma de resolver. A doutora deu o exemplo aqui de como administrava o seu condomínio de uma forma já na comunicação, humanizada e etc. Né? Então, a escutativa é só uma das ferramentas que nós devemos, né? Porque nós temos, que você já citou, e é importante falar, que é muito difícil e tem que ter um exercício muito grande, que é a imparcialidade. Sim. É você realmente despir desse sentimento de julgamento, porque todos nós, sem dúvida, sempre fazemos um pré-julgamento. Esse cara está explorando essa mulher. E o pior ainda é aconselhamento, né? Porque o mediador não pode aconselhar. Não é conselheiro. Ele não é conselheiro, né? Senão ele sai do seu papel. Sai né? do seu papel. Então tem uma confusão muito grande nessas atuações e que é preciso, né? Além do conhecimento técnico profissional, também nós temos percebido, e assim, sem fazer também uma análise profunda, mas há eu diria assim, um perfil para ser um mediador. Bom mediador. Porque tem pessoas que não têm o perfil, Sim. Elas são mais agressivas, elas têm um comportamento que não se adequa àquela característica. Né? Eu já até comentei isso com a professora, ela pensa um pouco diferente. Mas eu percebo que há uma necessidade, às vezes,
de atrelar a sua vocação, Sim. o seu perfil, o seu conhecimento técnico e também entra a sua bagagem de experiência de vida. Percebe-se que quando tem um jovem mediador, as partes elas não sentem confiança Elas e segurança ficam mais como mediador. inseguras, realmente. Né? Então, são características que também vai dando uma roupagem no profissional. Eu queria até Desculpa. lembrar aqui um negócio importante para falar, que você falou que nós temos, Claro. pensamos nesse sentido diferente. Eu, quando estava dando um curso na UAB, né, de mediação, só para advogados, e era presencial, uma advogada, ela me procurou e depois ela fez até esse depoimento. Doutora, depois que eu fiz o curso de mediação, não posso citar nome por questões éticas, Sim. uma militante da área de família, ela falou assim, doutora, depois que eu vi isso tudo que nós aprendemos aqui, eu senti que eu já errei muito profissionalmente. Por quê? Porque hoje, depois de tudo que a gente aprendeu, que a mediação nos permite criar esse diálogo, Sim. eu acho que muitas vezes eu briguei por alienação, por guarda de filho, sabe? Briguei feio e ganhei ou perdi, não importa, mas hoje eu vejo que esse prejuízo que eu posso ter trazido para as famílias Sim. é muito. É gigantesco. É gigantesco. E aí, né, Carlos, a gente pensa que todo caso que a Câmara atende na área de família e outras áreas diversas, né, societária, empresarial, que a gente atende, a gente pensa que até os sócios saem de lá conseguindo uma convivência mais pacífica e se organizando para sair daquela situação. Ela aí, como síndica, já tem uma experiência importante. Por mais que ela não possa ser, naquele momento, a mediadora, as habilidades técnicas da mediação se somam para o profissional que ela é, para vocês. Então, essa advogada falou, eu não tenho perfil para ser mediadora. Aí ela falou isso lá no final do curso, né, dando depoimento. Mas a mediação entrou dentro de mim, para me auxiliar a pensar no meu lugar de advogado e o que eu vou fazer quando eu tiver um conflito de família que me foi procurado para o meu trabalho. Eu acho que isso eu quero deixar esse recado também, né, para os colegas advogados da subseção. Sei que nós já temos um tiete lá, né, que é o presidente regional lá da subseção, porque é muito isso, é preparar o advogado para tirar no mercado o que ele pode fazer de melhor, né? Para aquele conflito, para a sua vida pessoal. E não levar aquilo como só um caso, né? Só mais um caso. Só mais um caso. Né? Mas olhar pelo lado só humano. Só mais uma sentença, exatamente. Né? Do ser que está ali passando por aquela situação ali. É isso mesmo. E ele vai angariar muito mais respeito, ele vai angariar muito mais clientes por indicação, porque a relação de confiança, né, mesmo no mundo moderno, que fica nessa insegurança das relações, mas ainda tem um peso muito grande. Sim. Nós, quando procuramos um profissional na área da saúde, por exemplo, nós procuramos por indicação. Nós não caímos de paraquedas em qualquer ambiente. Caímos? Não. Então, por que com advogado tem que ser diferente? E é por indicação também. Ou então, se for por tabela, por preço, às vezes quebra a cara. Porque há de se levar em conta que em todo segmento profissional tem os bons e os maus, tem os bem intencionados, os mal intencionados. Tem as pessoas que vão contra esse princípio, mas não é disso que nós estamos falando. Mas como nós estamos dentro de uma subseção, falando especificamente para os associados, para os advogados aqui, né, credenciados, e também para estudantes, porque o vídeo com certeza toma uma proporção muito grande. Sim. E é o primeiro de muitos que nós esperamos que vocês estão, né, nessa caminhada exitosa da OAB Venda Nova. E é uma honra para nós, né? Com certeza. E posso dizer o contrário, a honra é toda nossa de estar Sem aqui dúvida. Fazendo essa inicial com vocês, com o sentimento de poder contribuir com as informações que nós temos, né, sobre a mediação, sobre a justiça privada e sobre todo este ambiente, para dizer que quanto mais pessoas estiverem ombreadas conosco, mais sucesso nós traremos nas relações sociais. Maravilha. Nós já estamos aqui chegando, né, no encerramento, infelizmente, do nosso bate-papo.
grandioso, né, enriquecedor para todos nós. Gostaria de, em nome, mais uma vez, da Subseção Venda Nova, agradecer, né, por vocês terem aceitado esse convite de estar aqui com a gente hoje, né, trazendo esse tema tão relevante para a comunidade jurídica, né, não só da subseção da região de Venda Nova, né, mas de Belo Horizonte, né, e gostaria de também parabenizá-los, né, pelo belo trabalho que vem exercendo lá na Câmara, né, de mediação, e convidá-los também a estar conhecendo e conhecer a subseção, conhecer os integrantes da comissão de mediação. Infelizmente não puderam estar aqui, né, porque só comportavam 2 pessoas. Mas são muito bem representados Isso. e estão acolhidos aqui conosco também. Isso, né? nós estamos aqui representando a comissão. E para nós, assim, foi uma alegria, uma honra muito grande. Eu sei que tem pessoas da psicologia também que estão nos escutando e eu quero deixar, assim, com muito carinho, não só para os advogados, né, que eu sei que alguns iriam entrar para escutar a nossa live, dizendo que é mercado para o psicólogo trabalhar com mediação, né? Sim. Fazer a formação e não menos importante, a atuação também coadjuvante dessas outras áreas a nos compor e nos ajudar. Porque às vezes você trabalha com um conflito na mesa, mas é necessário outras intervenções para nos auxiliar. Sim. E como uma forma de gratidão, eu queria deixar aqui para vocês de presente para a subseção, um livro que é minha tese recente de doutorado, foi publicada ano passado. Eu participei de um concurso na Justiça Federal. Olha! Entre todo o Brasil, eu recebi o primeiro lugar e ganhei a publicação da obra. Vai ter que autografar. Então. Senão você vai ter que mediar que eu e a doutora Gisele. Pois é, não, ele é da comissão. Nós vamos entrar em litígio. Não, eu vou autografar para a subseção. E, não e dizer assim que a minha mensagem é sempre essa, né? Nós precisamos, antes de tudo, pensar. É claro que a mediação é um procedimento, tem as técnicas, tem as ferramentas, mas pensar nesse ser humano em sofrimento, Sim. que precisa de uma escuta adequada, não só no espaço da mediação, mas também em outros espaços, para co-construir aquilo que pacifica, identifica as pessoas e traz essa felicidade. Parabéns para vocês pelo trabalho, obrigada, nossa gratidão Beatriz, por estar aqui, viu? Gostaria de convidar todos para poder seguir a nossa página, né, OAB Venda Nova, e também o YouTube, a página também OAB Venda Nova. Lá nós vamos trazer mais conteúdos a respeito aí do tema de mediação e que vocês acompanhem toda a nossa trajetória, né, bem como aí acompanharam o nosso podcast. Obrigada a todos.